cor-de-rosa, sabe que trazendo ele que te levar, mas para nós morada, cor-de-rosa, se nunca vai ser, está levantando ali, está por nos tirar, ai cor-de-rosa, nos destino de ar fogo, nunca te trocar, com nada desse. Ai, cor-de-rosa, não destino de ar fogo, nunca te trocar. Outro fator também que mudam e criam novas línguas, né, é o fator de contato. Tá? Então é o contato entre línguas. Tá? Então esse é um fator. Então nós temos aí o primeiro fator, que é a deriva interna da língua, a língua muda por ela mesma, né? Ela é uma série de mudanças. E um segundo fator que eu queria apresentar aqui para vocês era o fator do contato linguístico. Esse contato ele é muito importante porque ele tem a capacidade de criar uma nova língua. Ah, como? Deixa eu dizer para vocês. De novo com uma ilustração aí, com uma historinha. Vamos supor que essa nossa sala de aula, que gerou aí os novos povoadores do mundo, ela ali se divida, passaram-se mais ou menos 1000 anos, 1200 anos mais ou menos, né? E nós temos aí já algumas, pela deriva, né, idiomas que não ficaram em contato, mas eles não são inteligíveis entre si, tá? Vamos supor também que um desses grupos criados aqui pela nossa sala repovoadora do mundo, nossa sala da disciplina Linguística 1 que está povoando o mundo, vamos supor que um desses grupos, dessas tribos, dessas centenas de tribos criadas a partir desta nossa sala, ela tenha se isolado de uma certa maneira e ela de repente ela começa a ter contato com uma outra tribo que está fazendo comércio. Então aparece um dia lá um monte de navio carregado de elementos ali e esse pessoal gosta das coisas que tem ali, né? Que eles vêm e eles querem comprar e fazer a sua troca, as trocas comerciais. Então as trocas comerciais são, assim, digamos, um dos principais fatores para esse contato linguístico. E qual é a outra? A guerra, a conquista. Então nós temos aí dois fatores que fazem com que as línguas entrem em contato de uma forma mais as trocas comerciais e as guerras, né, de conquista, que um povo conquista o outro e ali sim. Nós tivemos recentemente na história humana, né, nesses 600 anos aí, há 500 anos, todos esses elementos próximos, né? O elemento do contato pelo comércio, né? O contato de exploração também, que a pessoa quer o comércio, faz parte do comércio, buscar ouro, trocar ouro por isso, e também a conquista, né? Quando, por exemplo, nós conquistamos, os portugueses conquistaram aqui o litoral brasileiro e os espanhóis conquistaram ali a parte dos Andes ali, do Pacífico, aqui na América do Sul, nos Estados Unidos. Então esses contatos, eles ocorrem, né, de uma forma abrupta, né, não são contatos assim. E no caso do comércio, ele ocorre mais, eles duram, né, esse contato ele dura um certo tempo. Às vezes não dura, porque às vezes numa caso de guerra você mata ali todos os seus inimigos e não sobra mais nenhum que fala aquela língua. Quem sobrou vai falar a sua língua forçadamente. Então não existe, aí existe uma sobreposição linguística forte, então aí não é o caso. Mas mesmo essa preposição, às vezes ocorre algum tipo de mudança, mas não uma mudança suficiente para mudar uma língua, né? Como, por exemplo, muitos querem dizer que o contato do português, por exemplo, com os africanos aqui no Brasil, nessa época terrível que foi a escravidão, não trouxe nenhuma mudança na estrutura base do português. Ah, mas trouxe ali a palavra bunda, feijoada. Não, isso é na superfície. Nós temos muito mais palavras
de origem francesa na nossa língua do que de origem africana, né? E mesmo assim nós não temos, por exemplo, o I médio arredondado do francês, né? Então, a mudança mesmo na língua ocorre quando ocorre em todas as camadas, tá, gente? Não é só no léxico, ali, na coleção de palavras, não. Forma do contato prolongado, né, de comércio é a que mais atrai a atenção hoje dos linguistas. Por quê? Porque, né, essa espécie de contato ela é longa e ela envolve povos, 2 povos ou 3 povos que não têm uma língua totalmente diferente, né? E isso ocorreu, por exemplo, nas colonizações da África, né? Esse primeiro contato ele chama-se pidgin. Essa língua de contato, né, quando você encontra lá no seu navio, encontra ou está viajando com seus cavalos e encontra uma tribo nova para ter esse contato de comércio. E como que é feito esse contato de comércio? Com palavras mínimas, muito gesto, né, muito gestual, com algumas poucas palavras, né, que vai designar ali o dinheiro, a mercadoria, né, no caso do espelho lá dos portugueses, tal, e assim são palavras, não é bem uma língua, é uma espécie de uma linguagem, mas entende-se que este é o primeiro tipo, né, vamos dizer assim, é a sementinha de uma língua nova que pode surgir ali, tá? Então, por quê? Lembre-se que eu disse que as línguas têm uma mudança interna, elas são preparadas para sofrer mudanças. Então, quando você chega, por exemplo, numa tribo nova ali para fazer o negócio, obviamente que essas línguas não são reconhecíveis. E ali se começa a utilizar um pidgin, que é essa língua de contato com algumas palavras, muitos gestos, e, né, ali, conforme aquelas tribos vão ficando em contato, esse pidgin ele vai sendo acrescentado de mais palavras, né? Porque as relações começam a ficar mais complexas e aí as palavras aumentam. Mas isso ainda não é uma língua, tá? Não é uma língua natural. E aqui vocês têm que entender que nós temos 2 tipos de língua na humanidade. Se vocês olharem nós temos as línguas naturais, né, que é o português, né? Línguas naturais são aquelas que as crianças, que há de alguma forma, crianças nascem e vão crescer utilizando os parâmetros dessa língua, né? Então, no caso, por exemplo, o Klingon lá de quem é fã daquela série do Star Trek, ele não é uma língua natural. O Esperanto, por exemplo, muito usado aí por jovens religiosos do mundo inteiro, ela não é uma língua natural. Já o português, o inglês, o espanhol são línguas naturais, tá? Por quê? Porque há crianças, há falantes, há pessoas que nascem e usam essa língua
como parâmetro, tá? Então eu insisto muito nessa questão do parâmetro, porque logo na Linguística 2 vocês vão trabalhar sobre essa noção de parâmetro, de princípios e parâmetros linguísticos que unem, de certa forma, todas as línguas da humanidade. Bem, então, esse pidgin inicial, ele não chega nem perto de ser uma língua natural, mas veja o que acontece. Ele se transforma, né? Ele vai se transformar depois em algo um pouco mais sofisticado, que até com uma certa gramática ali, que vai misturar, por exemplo, a sintaxe de uma língua, né? A sintaxe ali já de uma língua e as palavras da outra. As pessoas começam a se conhecer. Então é uma coisa que eu falar em inglês, por exemplo. I went to the store to buy some bananas, but they were all sold out. Fui a la tienda a comprar unas bananas, pero ya no quedaban. Fui al store a comprar some bananas, pero ya estaban sold out. Esta língua é chamada de língua franca. Ela é um estágio, embora muitos confundam língua franca com pidgin, né? A língua franca, ela é uma língua de contato. Ela pode, e outra coisa, a língua franca, ela pode ser uma terceira língua, né? Como ocorreu, por exemplo, em muitos lugares na Jamaica, por exemplo, nós temos um povo da Jamaica que chama Maroon, né? Lembra do Maroon 5? E os Maroons, eles são pessoas, escravos ali, que saíram que fugiram, né? Criaram quilombolas ali na Jamaica, fugindo dos plantadores espanhóis, porque foram os primeiros colonizadores da Jamaica. Logo em seguida vem os colonizadores ingleses. E os colonizadores ingleses no início tinham uma língua franca que usava o espanhol como língua base. Né? Então, se vocês olharem esse crioulo jamaicano dos Maroons lá, você percebe ali línguas locais, né? Africanas, línguas locais dos índios que existiam ali, africanas, inglesas e espanholas. Então, tá tudo ali misturado. Então, no início existe uma língua franca. Então, primeiro é o pidgin, depois logo um estágio depois é a língua franca. E o que é, então, essa língua, por exemplo, que os Maroons têm e que nós temos também em Cabo Verde, que nós temos também essas línguas é o produto deste contato prolongado destas línguas, tanto de quem está fazendo comércio, de quem foi colonizado. Esse contato demorado, ela cria o crioulo, né? Que crioulo é esta língua já natural, tá, gente? Então há muita discussão sobre o crioulo ser uma língua natural ou não. Sim, o crioulo ele é uma língua natural porque há crianças que crescem ali naquele ambiente, né, falando essa língua. E nós sabemos que quem cria as línguas são as crianças. Então, a partir do momento que as crianças nascem e usam aquela língua franca ali, aquela mistura como parâmetro, elas vão acertando a língua, elas vão criando uma língua de verdade, uma sintaxe, uma semântica, uma fonética, uma fonologia, e tudo desta mistura inicial. Tá? Essa língua crioula, essa língua criada depois ali desse contato, ela não é nenhuma das línguas originais. Tá? Ela não é, mas ao mesmo tempo ela é todas as línguas. Nós temos muito crioulo. Nós temos, por exemplo, aqui na fronteira do Paraguai com o Brasil, nós temos o Jupará, que é uma língua guarani e espanhola, né, que pode se chamar de um crioulo. Então, nós temos inúmeras línguas crioulas. Então vem comigo e vem aprender expressões. Eu, Mi, tu, bo, ele, ela, ele, ou ela, nós, nós, vocês, nós, bzut, todos, eles, elas, eles, ex,
Eu estou aqui. Mr. Lee. Teli. Tu estás ali. Bosta lá. Bota lá. Eu gosto de ti. Min gosta de bo. Onde gostar de bo. Eu amo-te. Nta map. Tamop. Eu beijo-te. Nta beijabo. Onde bem. Nós queremos. Nunca. Não crê. Eu apanhei-o. Panhal. Panhal. Boquinhador. E num certo momento, o português, o francês também foi uma língua crioula. Por quê? Porque ele era o contato desse latim, né, com as línguas locais. Então, ele subverte a gramática, por exemplo, da língua dominante, da língua original, e cria ali os seus termos até que ele cria-se o crioulo, depois ele vira uma língua. Então, esta é a segunda forma de eu ter uma língua nova. Ou seja, através do contato, através dessa relação longa, né? Porque essa relação não pode ser curta, né? Senão a gente continua só no gesto sabe? Se a relação for, eu coloco o que eu quero vender para você, trocar para você aqui na praia, aí o navio descarrega as coisas dele, olha o que tem ali, coloca a mercadoria, as duas, daí os caras só dão um joinha um pro outro e vão embora. Esse tipo de relação não, estou falando de uma relação prolongada de comércio, né, no qual as duas ou três tribos em contatos falam línguas diferentes. Esta língua, ela cria uma língua franca, né, e desta língua franca surge o crioulo, que é uma língua natural completa, porque ela tem semântica, ela tem gramática, dá para se ter uma gramática dela, né? Então, essas línguas de contato, elas são em uma forma talvez a forma mais rápida, vamos dizer assim, de haver uma mudança linguística. Vocês lembram que eu falei para vocês que as mudanças da deriva linguística, dessas pequenas mudanças que vão afetando a língua, elas demoram muito, né? Por quê? Porque nós temos um instrumento que mantém a estabilidade da língua, qual que é? A gramática. Então a gramática, todos esses estudos que nós fazemos aqui na universidade, a formação de vocês em literatura, né? O fato de existir um cânone literário, tudo isso faz com que uma língua fique, né? No caso do espanhol tem lá o Instituto Cervantes. O Instituto Cervantes, por exemplo, Camões em Portugal, são elementos que mantêm ali a língua num estágio não tão evolutivo a ponto dela mudar, né? Ela se transformar no crioulo e virar uma outra língua. Então isso ocorreu com alguma língua inicial lá no começo da expansão humana várias vezes, e nós tivemos também esse espalhamento das línguas, né? Embora, porque um fator que faz isso ser rápido como eu disse no começo, a deriva ela vai funcionar porque as línguas ficam isoladas, né? Então vocês falam assim, não sei se vocês já viram o dialeto caipira de São Paulo, né? Eu sou da região, eu sou do interior de São Paulo, então vocês devem perceber alguns elementos ali nos róticos, né, na minha fala, né? E embora já fui para vários lugares, né, já vivo aqui aqui no Mato Grosso há algum tempo, já vivi em outras cidades, então isso vai se perdendo conforme você vai tendo contato com outros sotaques. Mas não sei se vocês já viram falar, e muita gente fala assim, mas esse caipira ele surge da onde? Dos índios, né? Não dá, gente, para mim falar, né, dessas mudanças internas na língua, quais são os fatores que as influenciam. Politicamente eu posso dizer, não, foram os índios ali no interior de São Paulo, né, a vinda dos escravos que deu aquele sotaque lá para o interior de São Paulo, que dá esse sotaque aqui para o Mato Grosso, são a presença dos índios, espanhóis. Tudo isso, gente,
é especulação. Porque nós não entendemos a dinâmica complexíssima da mudança interna da língua. Mas quando essa língua é um crioulo, ou essas línguas ainda existem de forma escrita, nós podemos traçar a segunda mudança. Né? Então, a primeira mudança, que é a mudança interna das línguas, ali da deriva, né? Não dá para saber quais são os fatores que influenciam. Né? Porque o português, por exemplo, embora nós tenhamos o caipira de São Paulo, né? Eu queria chegar, embora nós tenhamos o caipira de São Paulo como uma língua, alguma coisa assim, digamos, arcaica ou diferenciada, não, ele deriva diretamente de Portugal, né? Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham, as garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que um botão de rosa caia. Ou seja, quando você tem ali muitas mudanças da fonética, da forma de formação de palavras do caipira do interior de São Paulo, ele está muito mais relacionado em seu núcleo a Portugal, né, do século XVI ali, do que, né, a língua falada hoje, até em Portugal. Então, o português brasileiro, por exemplo, ele chega no Brasil, né, numa época X, né? Ali principalmente no século XVII, no século XVIII, né? E ele faz um percurso diferente da língua portuguesa de Portugal, né? E naquela época nem a língua portuguesa de Portugal não era, né, como a que nós temos hoje lá em Portugal. Tá? Então basta, para quem estuda literatura, basta olhar, por exemplo, certas rimas que não rimam mais, né, no português de Portugal hoje, né, mas rimam em português brasileiro. Então isso mostra que as línguas sofrem uma certa deriva. Né? Então hoje, por exemplo, né, colocando aí para vocês um exemplo simples, não sei se vocês ainda estão com sono, mas um exemplo simples é o problema que ocorre em todas as línguas do mundo dos ditongos, né? I e ei. Né? Esses ditongos, eles, por uma questão fonética, né, é um problema, né, para todas as línguas do mundo. Né? Então esse ditongo, uma língua vai sempre em uma época mudar para I ou ei. Né? Então no inglês, por exemplo, nós tivemos no século XIV se completou a mudança no inglês do ditongo I do inglês que nós conhecemos hoje como padrão, do ditongo I para o ei, né? Então no século XIII se falava rain, né? E depois esse rain virou rain. Né? Ou seja, a mudança. Em português de Portugal e em português brasileiro também tem esse conflito, porque o português de Portugal está fazendo o processo contrário do inglês. Né? Ele está trocando o ei, né, pelo ai. Então eles falam em palavras como cabeleireiro, eles vão falar cabeleireiro. Né? Aveiro, eles vão falar avairo. Então, juntando essas duas mudanças, mudanças internas da língua e mudanças das línguas de contato, nós vamos ter línguas novas, né, surgindo. Mas essas línguas novas não surgem penduradas nem do nada, elas têm o seu parentesco, né, ela tem a sua contraparte, o seu parente. Então ela está ali no lugarzinho da árvore. Por quê, gente? Porque
nós somos Homo sapiens, então nós só falamos teoricamente uma língua, né? Que essa língua, embora não seja parente, vamos dizer assim, como o hebraico e o irlandês, né? Mas elas pertencem ao gênero Homo sapiens, então a nossa a espécie Homo sapiens, então elas vão ter todos os princípios que tem a língua humana, vão ter sujeito, verbo, objeto, artigo, definido, objeto direto, objeto indireto. Então são esses elementos que nós podemos dizer que as línguas humanas compartilham. Ah, professor, mas existe alguma língua sem sujeito? Não. Se existir uma língua sem sujeito, significa que nós temos ETs aqui na Terra, porque todas as línguas humanas, né, é uma teoria básica, elas vão ter sujeito, verbo, objeto.